Hoje é o nosso último Nós Dois de 2024 e muitas coisas Deus fez, continua fazendo. Estamos com algumas turmas do curso Nós Dois Casados em andamento, mas hoje, como nós cantamos aqui no louvor, é com muita gratidão que a gente chega a esse último evento. E nós queremos então fazer de uma forma um pouco diferente, com testemunhos do que Deus vem fazendo, não só nesse ano, mas na vida de pessoas, de casais que estão conosco, que caminham conosco. Então, vamos convidar? Então nós queremos convidar agora um casal que tem uma história linda, de uma restauração maravilhosa, de desafios. Quando a gente ouviu, eu falei, meu Deus, em meio ao caos, Deus nos refaz a vida. Nós ouvimos na formatura do casado deles e a gente ficou impactado. E aí eles disseram que é algo que Deus tem trazido de compartilhar para edificar e ajudar outros casais. Então nós queremos convidar e queremos que vocês recebam com uma salva de palmas. Pedro e Joana, sejam bem-vindos. Deus abençoe, fiquem à vontade. É tranquilo o nosso testemunho, gente. De boa, super de boa. Só falar uma coisinha antes, rapidão. Você que manda. Eu sabia que um dia ia estar aqui compartilhando com vocês e a gente está aqui se colocando em posição de vulnerabilidade e a gente não vai segurar nada, sabe? Porque a gente crê que as nossas feridas saradas têm poder para curar. Então, é isso, só queria falar isso. Perfeito. Esse ano, nós vamos fazer 10 anos de casado. E eu lembro, como se fosse hoje, quando a gente começou a namorar, né? Eu lembro que no dia do pedido de namoro, eu pedi ela em namoro e ela falou, eu aceito com uma condição, desde que a gente não tenha apelido brega. E ficou o mochão, né? Não teve jeito. É o mochão. E aí, depois que a gente começou a namorar, a gente sempre foi muito apaixonado, a gente se gabava. Nós somos o casal mais apaixonado que tem. E aí seguimos o namoro, casamos. Depois a gente faz a enquete. E aí depois a gente casou. Durante o casamento, os primeiros 2, 3 anos, você vive uma lua de mel. E a gente viveu essa lua de mel, mas com o tempo eu tinha umas expectativas em relação a alguns comportamentos, alguns hábitos e algumas atitudes, e eu comecei a me decepcionar. E eu falo para vocês que foram coisas pequenas que ela fazia, mas que com a minha lente aquilo se tornava grande. E eu permiti que aquilo se acumulasse, e aquilo foi ficando cada vez maior. Determinado dia, ela teve uma atitude, um comportamento, mais uma vez, que se a gente for olhar o que foi coisas pequenas, mas aquilo me chateou muito. E eu tomei uma decisão no meu coração naquele momento que eu falei, eu também não vou fazer o meu melhor, já que ela não vai agir do jeito que eu achava que ela tinha que agir, eu não vou fazer o meu melhor. E a gente foi mantendo o nosso casamento. Eu nasci em lar cristão, então nós nascemos em lar cristão. Então, na verdade, separação nunca foi um ponto a ser discutido. Eu simplesmente falei, a gente vai ser casado para sempre mesmo, porque é assim que tem que ser, mas nós fomos aceitando aquele relacionamento, eu fui aceitando aquele relacionamento, ok, check. E fomos seguindo. Isso. E do meu lado, depois que veio a nossa primeira filha, a Manu, me sentindo sobrecarregada, sozinha, porque ele trabalhava muito. Então, assim, eu tinha também, estava vivendo esse momento de me sentir sozinha. Então, assim, eu reclamava, às vezes até com falta de sabedoria, né? Mas eu demandava dele, e aí, preciso de você, eu estou aqui sozinha. Sentia que eu estava carregando a família nas costas. E aí veio o nosso segundo filho, e ele falava assim, mas por que você está reclamando? Na época, a gente tinha acabado de mudar para uma cobertura, para um lugar que a gente sempre queria. E aí, nessa, quer saber? Então, eu vou me calar. Só que tem uma hora que você mesmo se calando, aquilo vai se acumulando dentro. Vai se acumulando. O casamento, ele vai acabando, não são por grandes coisas, são pequenas coisas que vão se acumulando até chegar um momento. E chegou esse momento. E eu falei, não, a gente vai fazer alguma coisa. Vamos fazer o curso, que aqui tem o Nós Dois, né? Aqui na ID, a gente fez o Casados para Sempre, que a gente estava em outra igreja. E eu digo que esse curso que salvou nosso casamento. Porque a gente fez o curso,
Na época melhorou e tal, só que logo depois eu senti ele se afastando de novo, se afastando de mim cada vez mais, sentindo ele distante. E eu pensei, quer saber? Vou utilizar um princípio que tem no curso que é muito forte, que é o holofote. Eu vou olhar para mim e vou dar o meu melhor. Tudo que ele fala que eu não faço bem, dona de casa, ele falava que eu não organizava as coisas, todas as pequenas coisinhas eu fui fazendo, fui plantando. Recebia? Não recebia. Mas eu estava lá, plantando. E eu lembro que teve um dia que eu fazia a cirurgia, né, do meu olho, que eu usava lente, óculos. E nesse dia, para quem não sabe, essa cirurgia é uma cirurgia muito tranquila, muito fácil. E deu o problema em quem? Deu em mim o problema. E aí eu fui para casa com o olho assim todo cheio de areia, quem tinha ido... É menos 1% da população que tem problema, é uma coisa bem... E aí eu fui para casa assim, me sentindo, né, nossa, o que aconteceu comigo? E o olho ardendo. E eu lembro que ele chegou assim na cama e falou assim, queria conversar com você. É porque... Aí eu, o que aconteceu e tal. Aí ele, não, é porque eu conheci uma pessoa e eu estou envolvida emocionalmente com essa pessoa e eu vou sair de casa. Daí eu olhei para a situação e falei, não, você não vai sair de casa. Olha como é que eu tô. Naquela hora, eu nem pensei em mim, entendeu? Eu pensei naquela situação. Eu falei, com 2 filhos pequenos em casa, eu falei, você não vai sair, você vai ficar aqui. Aí eu comecei a lembrar, lembra daquele casal, lembra daquele outro casal, lembra daquele outro. Todas essas pessoas, eles conseguiram. Você não fala que adulto faz o que tem que fazer, não o que quer. A gente vai conseguir, a gente vai. E aí, na hora, ele topou ficar em casa. E aí, nessa, eu desesperei. Falei, para quem que eu corro, né? E aí, o Senhor começou a me dar estratégias. A partir daquele momento. E eu liguei para quem? Para a pastora que tinha dado o curso do Casados para Sempre. E isso também é uma ferramenta, é algo muito importante. Porque dependendo de quem você vai buscar ajuda, pode te levar para a vida ou pode te levar para a morte. Então, ela falou, Joana, a partir de agora, minha irmã, é guerra. A gente traçou um plano de guerra. 7 semanas de oração com amigas, você vai, porque ela já não morava mais no Brasil, a gente vai orar para o Senhor restaurar seu casamento. E aí comecei a fazer 7 semanas lá em casa. Nessa também fiquei desesperada, comprei 1000 cursos, comprei 1000 coisas, comprei acampamento. A gente foi ele topava tudo, graças a Deus. E aí ele topou, a gente foi pro acampamento, esse acampamento de casais, um retiro. E aí eu lembro assim, uma luta para chegar nesse lugar, uma luta, gente. E aí chegamos nesse lugar. Quando você chega lá, você escreve tudo que está acontecendo no casamento. E eu lembro que eu coloquei uma coisa que impactou muito o nosso casamento, foi a morte do pai dele. O pai dele morreu por Covid e isso impactou muito a fé dele. A fé dele foi assim muito abalada naquele momento. E eu escrevi aquilo lá, enfim, passando essa parte que eu tenho um cronômetro, então eu vou passar essa parte. Aí lá nesse acampamento, a gente tem um encontro com um casal, né, com um casal de pastores. E eu achei que nesse encontro ia ser, uau, aqui nesse momento vai trazer a cura. Chegou no encontro, nada. Aí eu voltei pro quarto e falei assim, Pedro, eu não vou sair daqui sem a gente resolver as coisas. Então você me conta tudo o que está acontecendo. Daí ele falou, olha, eu tô já envolvido com outra pessoa e é a fulana. Eu já sabia quem era, né? Porque a gente sabe, no fundo a gente sabe das coisas. E aí eu fiquei, já sabia, mas assim, eu fiquei indignada. Eu falei, a gente vai voltar agora lá para o casal de pastores, a gente vai lá. E aí o casal de pastores já tinha ido embora. Enfim, acabou que voltamos para Brasília. E aí ele falou, olha, mas eu estou feliz que a gente viveu isso. A gente agora vai seguir em frente. Vamos agora, vai dar certo. Aí eu amei, eu falei, olha, eu preciso muito de você nesse momento. Eu preciso que você, né, acompanhe. E aí ele, beleza, foi, começamos. Só que eu senti ainda que parece que alguma coisa, sabe, ainda estava estranho, se afastando de novo. Eu falei, Pedro, a gente precisa falar a verdade, porque o Senhor não trabalha com mentira. Vamos fala a verdade, tudo que você estiver sentindo, você fala. E aí, nessa, eu cheguei, para acelerar um pouco a história, eu cheguei
E eu lembro que depois que ele tinha viajado e tal, eu peguei o celular dele e falei, vou botar um crédito no Uber dele, que eu sempre fazia isso, né? Peguei o celular dele e falei, vou entrar aqui no histórico, né? Vou dar uma entradinha aqui. Apertei. Quando eu vejo lá, hotel de luxo em São Paulo. Daí eu fui no Instagram da mulher, hotel de luxo em São Paulo. Daí, naquela hora, assim, meu mundo caiu, eu não sabia o que fazer. E eu falei, eu vou tomar banho. Deixei o celular, assim. Ele sentiu que eu estava meio assoberbada, assim. E aí eu falei, o que eu faço agora? Eu falei, eu vou embora daqui de casa, porque eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço. Aí eu fui para o trabalho, chegando lá, minha amiga do trabalho estava lá. Liguei também para a pastora, falei, o que eu faço agora? Olha só. E aí eu passei a tarde inteira orando no trabalho, ouvindo a mensagem da pastora. Enfim, chegando em casa, eu sabia que eu ia ter aquela conversa confrontadora com ele. Cheguei em casa, e aí ele, e aí, o que aconteceu? Eu falei, Pedro, eu tenho orado, eu tenho buscado o Senhor, e o Senhor, Ele não trabalha com mentira, Ele traz à luz as coisas. E eu sei que ainda existe pecado. Eu sei. Ele falou, mas eu decidi que eu vou sair de casa. Eu decidi que eu vou sair de casa. Eu falei, Pedro, mas isso não muda em nada o meu posicionamento. Eu ainda estarei aqui orando pela nossa família e nós ainda daremos um lindo testemunho. E aí ele saiu, e nessa eu comecei assim a procurar pastores, a procurar ajuda. E eu lembro assim que até pastor falou para mim, minha irmã, o mundo está caído, segue sua vida. E eu falei, olha, não, a minha vida é para trazer honra e glória para Deus. Todas as oportunidades que eu puder refletir a glória de Deus, eu vou fazer isso. Aí não tinha nem o que falar, né, para mim, depois dessa. E aí eu lembro que eu tive que contar, né, para os meus pais na época, tive que contar aí que eu contei para todo mundo. E aí o que aconteceu na empresa dele, que ele era sócio da minha cunhada, irmã do casada com meu irmão. E aí desfizeram a sociedade, todo mundo ficou sabendo, aquela coisa. Ninguém me apoiava mais, sabe? Ninguém me apoiava mais. E aí eu lembro que eu viajei, já tinha uma viagem marcada com as crianças e meus pais, e a minha mãe, na verdade. E nessa semana foi horrível, gente, porque eu fiquei assim, remoendo aquilo, e foi quando veio a raiva, sabe? Fiquei com raiva, com nojo, com raiva mesmo. E aí nessa semana, eu ainda não tinha menstruado, então eu achei que eu estava grávida. E eu ainda descobri que ele tinha viajado porque a mulher falou que estava grávida. Então, assim, pensa, o que aconteceu nessa semana? E eu lembro assim, eu falei para o Senhor, eu vou voltar para Brasília com essa estampa de solteira, de separada. Logo eu, que cresci numa família cristã. Logo eu, que eu nunca imaginei passar por isso. Eu vou voltar assim. E aquilo, eu falei, foi quando eu entreguei tudo para o Senhor. Eu falei, Senhor, mas eu não quero saber de mais nada. Toma aí minha reputação, toma aí meu orgulho, toma tudo. O que me importa é o meu relacionamento com o Senhor. É isso que me importa. Então, eu já não estou mais nem aí, Senhor. E aí, quando eu saí de casa, eu saí com um sentimento assim de alívio, né? Caracas, consegui me livrar. Apesar de que, durante essa jornada de vida dupla, foi muito nítido e evidente toda a transformação de Joana. Ela se transformou, de fato. Ela estava impecável, não tinha nada para falar. Mas eu pensava assim, agora é tarde. Agora que eu já me resolvi de outras formas, agora é tarde. E eu, fora de casa, eu fui almoçar com uma pessoa que eu faço negócios com essa pessoa. E essa pessoa, conversando com ela começou a perguntar, como é que tá teus filhos, como é que tá tua família? Eu contei para ele o que tinha acontecido. E ele falou assim para mim, Pedro, posso te dar uma dica? Porque eu estou no 4º casamento. Aí eu falei, fala, né? Aí ele, hoje, com a experiência que eu tenho e com o entendimento que eu tenho, eu não teria separado a primeira mulher. Porque, e aí ele é empreendedor também, ele falou assim, o teu negócio cresce
o quanto é responsabilidade sua. E ele falou, a mesma coisa é o casamento. Está na mão do homem. E eu fiquei espantado, porque essa pessoa que falou isso para mim não é uma pessoa que é da igreja, não é uma pessoa... Inclusive, você conversa, ele fala muita besteira. Porque todo mundo que eu tinha mandado para falar com ele, não adiantou nada, entendeu? Eu fugindo dos meus amigos da igreja, pastor, tudo, e aí eu sento com esse cara e ele fala isso para mim. E ele fala, vou te falar uma coisa, daqui a 3 anos, independente da mulher que você esteja, você vai passar pela mesma situação. Porque o problema está em você, não está nela. E aí eu fui embora ali, né? Falei, caraca, Deus usou uma mula para falar comigo, né? E aí eu fui embora bem reflexivo. Eu fui bem reflexivo e na semana seguinte eu estava fazendo uma reunião online com uma pessoa. E essa pessoa estava num evento. Ela saiu do evento, que é um evento do digital, para mais de 1000 pessoas, que era o evento do Leandro Aguiari. E ela saiu do evento para fazer essa reunião comigo, essa pessoa. E aí, quando ela voltou para o evento, o Leandro Aguiari estava falando assim, eu não sei porquê, mas eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Se a minha mulher me trair hoje, o meu posicionamento com ela vai ser 0 de diferença. Eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Porque a minha ação não deve ser seguida com a reação de outra pessoa. Eu não devo reagir a como a pessoa age, eu devo agir da forma como eu decidi agir. E essa pessoa mandou essa mensagem para mim do que ele tinha falado. E naquela hora eu lembrei o dia que eu falei, que eu pensei comigo, eu não vou dar o meu melhor. E eu falei, caraca, a culpa é minha. Porque se eu tivesse dado o meu melhor, com certeza o meu casamento teria sido diferente. Eu simplesmente esperava que ela mudasse de comportamento sem eu fazer o meu melhor, sem eu entregar o máximo que eu podia. E o que é importante relembrar? Que quando eu comecei a refletir, eu percebi que o que acontece? Ela mudou totalmente o comportamento dela. E aquilo começou a me constrangir depois. Ela falou, cara, ela começou a dar o melhor dela. E paralelamente a isso, óbvio, ela teve uma intensidade em oração, em jejum. Então ela usou a oração e a ação para conseguir fazer essa restauração. E aí depois caiu minha ficha e eu falei, não, se eu tenho que mudar, não faz sentido eu mudar, tem que ser com ela, né? E aí eu comecei um processo de buscar ela de volta, até porque ela tinha endurecido o coração depois de um tempo. E aí eu comecei esse processo de buscar ela, né? Eu já estava assim, né? Fechada nessa hora. E aí eu lembro que ele falou assim, mas vamos lá em casa, que ele já tinha saído de casa. A gente faz uma comida, põe as crianças para dormir e a gente conversa. Aí eu falei, tá bom, vou fazer um carbonara. E a gente conversa. Aí ele foi para o meu trabalho e a gente foi juntos buscar nossa filha na escola. E aí quando a gente foi buscar nossa filha, ela viu a gente. Ela ficou tão feliz. Ela, mamãe, você vai fazer aquele macarrão com bacon hoje? Aí eu, gente, como é que ela sabe que eu tinha planejado de fazer aquele macarrão, né? Aí eu, então, vamos incluir, né, as crianças no nosso momento. E aí a gente começou, né, fazer lá na cozinha. O Pedro cortando bacon. Não, eu cortando bacon. O Pedro ralando queijo. A Manu colocando a mesa. O Lucas comendo queijo a ser ralado. E naquela hora, o Pedro, esse homem, desaba. Ele começa a ser impactado pelo Espírito Santo. E a gente começa a ter a nossa cozinha, a nossa casa inundada pelo Espírito. E eu não, naquela época eu não estava nem tocando nele. Eu não estava nem tocando de tanta raiva. E eu também começo a chorar. E a gente se abraça naquele momento. E as crianças, o que está acontecendo? E aí a gente chorando, depois a gente comendo. E eu lembro que ele perguntou assim para nossa filha, Manu, o que o papai é? Aí ela falou assim, o papai é amado, o papai é abençoado, o papai é querido. Aí ele, E aí depois daquele dia, ele não saiu mais de casa assim. E a gente tem vivido uma restauração. O vinho novo é muito melhor. Posso garantir para vocês, porque a nossa casa foi totalmente destruída e reconstruída com princípios na base, na rocha. E eu posso falar para vocês que não há nada que o Senhor possa mudar. Não há nada impossível para Ele. Não há nenhum sentimento que possa ser transformado. E, enfim, hoje é o vinho novo. O que nós vivemos é o vinho novo.
E por algum momento eu me questiono, né? Cara, como é que eu pude ter sido tão imbecil, né? Que é o que com certeza vocês estão pensando também. E na verdade, eu fui diagnosticado nesse período, eu tinha uma doença que se chama egoísmo. E essa doença só tem um remédio, e é Cristo. E eu agradeço muito, louvo a sua vida, porque você é a coisa mais parecida com Cristo que eu conheço. Te amo. E esse é um pouco do nosso lindo testemunho, tá, gente? Amém. Passou um pouco do tempo. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. A gente crê que um casamento saudável, um casamento forte, não é um casamento perfeito, né? É um casamento que passa por dificuldades, crises, muitas vezes traição e não desiste, aprende e cresce. E vocês falharam e nós falhamos também, todos nós somos imperfeitos e somos perdoados. Então vocês são tão santos como nós somos tão perdoados quanto vocês. E a gente, o que fica de aprendizado é assim, não desista do seu casamento. O amor é uma decisão e o perdão também é uma decisão. E parabéns, porque glória a Deus que Deus restaurou. Quando vocês falaram dos filhos, a gente se emociona, né? Porque é mais uma família restaurada e cada casal que está aqui hoje está dando um passo, construindo um tijolinho na proteção dos muros da sua família. E glória a Deus que hoje vocês são canal de bênção através desse testemunho na vida de tantos. Então, ora, amor. E eu queria também agradecer a vulnerabilidade. Porque como é difícil da gente falar de situações como essas, de reconhecer os erros, reconhecer o diagnóstico, reconhecer o remédio e dizer, olha, o remédio funciona. Então, obrigada por compartilharem de algo que doeu tanto. Mas é lindo ver que em meio ao caos, Deus nos refaz a vida. Então, nós queremos orar pela família de vocês, pelo casamento. Deus, nós queremos abençoar a vida de Pedro, Joana. Deus, te agradecemos por esse lindo testemunho. Te agradecemos porque eles se permitiram ser barro nas mãos do oleiro. Obrigada, Deus, porque em meio a tanta dor, Joana se agarrou a Ti e confiou de que o Senhor tinha poder para fazer qualquer coisa. E obrigada, Deus, porque a Tua voz ecoou na vida do Pedro, trazendo ele de volta ao lugar dele. Deus, obrigada, porque o Senhor é aquele que refaz a nossa vida e transforma a água em um vinho maravilhoso. E nós queremos declarar sobre eles, Deus, um tempo de ainda mais conexão, mais amor, mais respeito, mais unidade, mais paixão, mais parceria, mais cumplicidade. Deus, que cada dia mais o casamento deles melhore. Que um dia após o outro eles se perguntem como é que pode estar sempre melhorando. Que eles possam, Deus, desfrutar dos teus sonhos para eles, em nome de Jesus. Amém e amém. Só uma coisa que eu prometi que eu ia falar. Que, gente, não fui eu. Foi o Senhor. Foi o Espírito Santo colocando pessoas, colocando situações, convencendo o coração do Pedro. Eu só me disponibilizei, eu só morri para mim mesma. Só obedeci. Mas não fui eu. Não foi a minha. Não, foi o Senhor. Foi Ele que fez isso. A gente estava no Imersão Forte semana passada, essa música tocou durante a nossa palavra. Eu gosto muito dessa música que vocês estavam vendo no fundo. É uma música que fala sobre restauração. É uma música que tem instrumental e tem a letra também. E a letra, vocês vão escutar agora, ela fala sobre o quê? Você pega o quebrado, encontra beleza em todas as coisas. Você restaura lugares escondidos muito abaixo, feitos de cinzas para poeira. Vamos, revelando em nós para que possamos saber. Você restaura todas as coisas. E eu creio que Deus restaurou. Foi Deus que fez, Deus que faz. E vocês confiaram nele. E eu já estou falando justamente hoje de manhã com minha sogra. Se a gente não confiar em Deus, não tiver Deus como base, sempre vai ter o vazio.
Então, vocês encontraram em Deus a segurança, a restauração, e Ele fez. E essa letra é muito bonita, fala muito comigo, assim. Eu sempre coloco ela para orar, para a gente ler de manhã ali no momento com minha esposa. E é sobre restauração. E Deus faz. Ele vai pegar o profundo e vai restaurar. É confiar em Deus mesmo. Amém. Não precisa nem pregar, né? Podem ir para casa. Deus abençoe. Vamos lá que a gente ainda trouxe uma palavra aqui. Deixa eu pegar aqui meu notebook. Sou old school. Pega ali para mim, Pedrão, aquela bancadinha ali, por favor. Hoje a gente vai falar sobre amor e respeito. É baseado nesse livro do Emerson Egerix, muito bom. Ele tem também mais um chamado Falar e Ouvir. E a gente já falou sobre amor e respeito há uns 2 anos atrás, só que a gente acredita que precisa falar novamente. Então, a gente quer começar falando assim que Deus fez um homem e a mulher de forma muito diferente, mas uma forma que se complementa e que tem como dar certo. É desafiador porque nós temos a forma muito diferente de ver as coisas, né? No livro ele fala que o homem usa um óculos azul, um fone azul e um microfone azul. E a mulher usa um óculos rosa, um microfone rosa e um fone rosa. E normalmente quando um fala com o outro, muitas vezes dá microfonia. E a gente precisa aprender a decodificar o código da mulher e o código do homem. Às vezes uma mesma palavra para o homem e para a mulher soa diferente. Às vezes a mulher estava se arrumando para cá, Joana está toda estilosa, às vezes abriu o armário e falou, não tenho nada para vestir. O Pedro, o homem, vai olhar, como nada? Os 8 armários são teus, só essa portinha é minha. E deve ser assim. Mas o que ela está dizendo? Nada novo. Se um homem abre lá o armário e fala assim, caraca, não tenho nada para vestir. O que ele quer dizer? Não tem nada limpo. Está tudo sujo. Né? E se ela compartilha com a amiga vai falar o quê? Vamos para o shopping agora comprar coisas novas. Se ele fala com o homem, pô, não tenho nada, aí ele vai falar, você também, na sua casa também não estão lavando as roupas? Então, no sentido assim, o nada para o homem é uma coisa, o nada para a mulher é outra coisa. Só que Deus nos fez diferente e a gente entender que isso é algo divino e trabalhar para melhorar essa comunicação, entender mais o outro. E aí a gente vai entrar no amor e respeito, a gente vai melhorando a nossa comunicação e vai fluindo de uma forma leve. E esse foi um tema, né? Quando a gente pensou, puxa, o nosso último evento do ano, o que falar? E esse é um tema que ele é importantíssimo para a gente aprender sobre. Por quê? Porque nós somos diferentes, pensamos diferentes, e ouvimos aqui um testemunho maravilhoso que fala das dificuldades, dos desafios da vida 2, dos momentos que a gente passa, da mentalidade, do momento emocional de cada um. E nos cursos, né, quando a gente vai fazendo as turmas, é interessante porque algumas pessoas dizem assim, nossa, que bom ouvir, às vezes, o relato de outro casal, porque diz assim, eu achei que era só lá em casa, então só muda o endereço. E eu estava em um atendimento com um homem, e conversando sobre casamento, e ele usou uma fala, uma expressão, e eu achei que tinha entendido e complementei o que ele está falando. Depois que eu terminei de falar tudo, ele, não era bem isso que eu estava falando, mas foi bom o que você disse. Aí eu lembrei, porque a gente vinha estudando isso aqui, falei, gente, entendi tudo errado. E ainda palpitei. Mas qual foi a minha participação, né? Enquanto ele trazia um pouco de como ele está, das emoções. É que a gente precisa entender, quando a gente fala assim, puxa, só muda o endereço, quer dizer o quê? É que as mulheres têm um padrão, nós temos um padrão, e o homem também tem um padrão. E o que a gente precisa então entender? É como que se dá essa relação entre o homem e a mulher. Que necessidades nós temos tão diferentes e como supri-las, porque no momento em que elas não são supridas, a insatisfação vai crescendo. A reclamação vai crescendo. O desânimo vai aumentando, porque por mais que eu fale, não me entende. Por mais que eu faça, nunca está bom. Por mais que... Alguém vive isso também? Não precisa dizer nada.
Então, assim, de repente a gente precisa entender um pouco sobre relacionamento. Porque senão é o conselho que o cara lá, o colega de trabalho deu. Você vai estar no quarto casamento dizendo, se eu tivesse um pouco mais de conhecimento sobre relacionamento, eu estaria no primeiro. Talvez se a gente pedisse a participação do Fábio Júnior, ele pudesse compartilhar conosco um pouco da experiência de procurar outra metade da laranja. Que eu acho que é a 10ª, né? Que ele está, não sei bem, perdi a conta. Mas por quê? Porque, na verdade, existe um desafio nessa unidade de uma mulher. Porque nós somos diferentes, mas, ao mesmo tempo, nós somos complementares. Aquilo que, às vezes, não tem nele, a mulher traz. E aquilo, às vezes, que não tem nela, o homem traz. E é pensando nisso que a gente quer trazer esse assunto. Então, primeiro ponto, eu gostaria que você não pensasse só na pessoa ao seu lado. Eu queria que você pensasse em você e que você pensasse assim, o que é que eu posso hoje me abrir para aprender, para tentar entender sobre relacionamento. Então, não pense só no fulano ou na fulana, mas pense assim, o que é que talvez eu precise desenvolver, que habilidade, que conhecimento pode me facilitar o dia a dia. E é isso que nós queremos nesse evento, fechando 2024, que a gente possa querer, que a gente possa buscar e que a gente possa se desenvolver no relacionamento. Como o Pedro falou, puxa, eu percebi que ela estava fazendo o melhor dela e eu tinha decidido não fazer. Se nós dois decidimos fazer o nosso melhor, certamente nós teremos resultados muito melhores. E a gente baseia, pode passar, o amor e respeito. Já está chegando. Está aí fora? Um versículo que é em Efésios 5. Peraí. Só um problema de BIOS. Desculpa. Pronto. Obrigado. Tinha que ligar. Bicho ignorante operando o sistema. Isso. Tá. Então, amor e respeito está na Bíblia. Diz assim, Efésios 5:33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Então, a gente tem aqui amor e respeito. A mulher se sente amada quando você a ama, quando você derrama sobre ela amor. E o homem se sente amado quando a mulher derrama e dá para o homem respeito. E isso não sou eu que estou falando, está lá em Efésios 5:33. Em Efésios 5:25, também tem uma palavra direto para os homens, que fala assim, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, por que tem esse mandamento? Porque o homem precisa se esforçar, o homem precisa ser intencional, se dedicar em amar a sua esposa. E a gente vai ver ao longo dessa palavra como você, homem, pode amar a sua esposa. Em relação a respeito, ele é usado na Bíblia, respeito, 12 vezes com respeito a Deus. E só uma vez é usado na Bíblia respeito, direcionando o respeito da mulher para com o homem, que é aqui. E a mulher trate o marido com todo respeito. Então, a única vez que é usado o respeito da mulher em relação ao homem, Deus dá uma direção que a mulher precisa tratar o homem com respeito. E aqui eu quero perguntar para os homens, se faz sentido isso. No trabalho de vocês, o que vocês preferem que os seus colegas de trabalho sintam ao seu respeito? Você prefere que os seus colegas de trabalho sintam amor e você sinta que eles desejam e têm amor por você? Ou você prefere que os seus colegas de trabalho sintam respeito e falem e se dirijam com você ou a você com respeito? Quem aqui é homem e prefere ser amado pelos seus colegas de trabalho? Quem aqui é homem e prefere ser respeitado pelos seus colegas de trabalho? Quem aqui não é homem? Levanta. Então, ou seja, nós precisamos de respeito, é uma linguagem que faz sentido para a gente.
E aí, o grande desafio é assim, então tá, estou começando a entender que eu preciso ser respeitado. A mulher começa a entender que ela precisa respeitar. A mulher entende a linguagem de se sentir amada. E o homem, tá, mas como eu faço essa linguagem, esse caminho? E é muito interessante porque, assim, esses códigos são, às vezes, difíceis de decifrar. Então, vou dar um exemplo aqui. Tem as festas de final de ano, a mulher comeu bastante, Natal, Ano Novo, engordou 5 quilos. A mulher Em não, janeiro, todo mundo comeu, né, pessoal? mas Vamos primeiro eu falar vou a falar da verdade mulher, aqui. depois eu vou falar do homem. Aí a mulher, em janeiro, 15 de janeiro, vai ter aquela viagem para a praia. A mulher vai comprar um biquíni. E chega em casa brava, falando, eu estou gorda, estou horrível, nossa, minha barriga, como é que eu vou sair nas fotos no Instagram? Aí o cara, inteligentemente, focado em solução, como todo um homem, o que ele faz? Ele está no shopping, aí ele inteligentemente está numa livraria, vê lá, como perder os quilinhos que você ganhou no final do ano. E aí ele vem todo, cara, vou arrasar. Entrega esse livro. E ela vai falar o quê? Muito obrigado? Não, vai xingar, explodir. Você está doido? Está me chamando de gorda? Você não me ama. Você não me quer, não me valoriza. Eu com posso essa falar, barriguinha, você não. Porque eu tive 3 filhos, no caso da Rebeca, 4. Se bem que a Rebeca é chapadinha, né? Está me chamando de gorda? E olha só a dificuldade de decifrar o código. Aí vem o homem. Ele está lá, tranquilo em sua casa, e a mulher está no shopping. E ela está numa livraria. Eu já não sei se esse exemplo tá bom, porque a mulher no shopping, o homem tranquilo em casa, já dá para duvidar. E O aí, homem já está orando, Deus traz ela de ela volta, compra não um deixa ela livro. gastar. É o 3º livro que ela compra sobre casamento. E leva para o marido ler. E ele não lê os 2 primeiros. Aí ela deixa lá na poltrona, no sofazinho, que ele assiste o jogo. Pá, deixa lá. Ele senta no sofazinho, está vendo o jogo. E ela está lá. Opa. E ele finge que não viu, mas ele viu. E ele está lá. E ela deixou grifado já no livro as partes que ela queria que ele lesse. E o que ele está pensando? Cara, essa mulher acha que eu sou um marido terrível. Não me respeita, será que ela não está satisfeita com nada? Pô, que coisa, que desaforo, toda hora traz um livro. Ela acha que eu não sou um bom marido, o que é? E aí a gente vê nesse exemplo a dificuldade que tanto a mulher tem, quanto que o homem tem de decifrar o código, porque um usa o óculos azul, o outro usa o óculos rosa. E essa questão de óculos é interessante, porque o óculos, quem usa óculos vai entender melhor, né? Mas é uma lente que ele vai corrigir para você. Então você vai enxergar melhor com ele. E quando você tem uma lente colorida, todo o resto muda a cor. Então, se você tem uma lente rosa, todo mundo vai ficar rosadinho. E se você tiver com a lente azul, todo o mundo vai ficar azulado. E não adianta você querer dizer para o outro que não é, porque eu estou enxergando essa cor, então eu vou narrar para você do jeito que eu enxergo. E nós enxergamos as coisas de forma diferente. E aí é o grande X da questão. Por quê? Porque a gente tenta se entender, cada um com a sua lente. Só que nós enxergamos cores diferentes. Só daí, eu tive uma professora de física, no ensino médio, que ela era daltônica. Só que nós demoramos a entender que ela era daltônica, até que realmente ela disse que era. E aí teve um dia que a gente está falando de carro e tal, não sei o quê, e ela começou a falar do carro dela. E aí daqui a pouco a gente, não, mas qual que é o teu carro? Aí ela abriu a janela lá da sala e falou, aquele ali, ó, aquele cinzinha. E aí todo mundo, né, assim, todo mundo, quem estava na janela olhando, qual o carro? Onde é que está o carro? Aquele ali, ó, o cinzinha. E aí um olhava para o outro e falava, não tem carro cinza ali. Ela, não, claro que tem. Aí daqui a pouco ela falou, 1, 2, 3, 4. Aí quando ela falou 4, aí os homens, né, os meninos começaram a dizer, então, é tal carro, é tal marca, é esse mesmo. Aí vocês não sabem contar não, gente? Professor de física, né? Vocês não sabem nem contar não. Aí a gente falou, mas é porque essa cor não é cinza não. Aí quando a gente falou que não era cinza não, aí ela riu, falou, gente, eu sou daltônica. Aí a gente riu achando que era brincadeira, né? Aí ela falou, não, é sério. E aí, num simples momento de mostrar um carro, que foi algo que todo mundo riu, porque afinal de contas, mas é o que a gente vive dentro de casa.
Você está querendo dar uma orientação, você está querendo dar uma informação, você está querendo falar algo e o outro não enxerga como você enxerga. E quando a Bíblia diz aqui, para o homem amar a mulher, nós temos necessidades diferentes. E para a mulher respeitar o homem. E a nossa cabeça entende essas palavras de forma diferente. O respeito para a mulher, entenda o seguinte, ambos precisam ser respeitados e ambos precisam ser amados, tá? A questão é o nível de importância para cada um. Quando ele faz uma pergunta aqui que ninguém tinha pensado antes, e pelo que eu vi todos os homens levantaram a mão quando preferem ser respeitados, isso tem que dizer muita coisa para nós mulheres. Por quê? Porque muitas vezes a gente está limpando, cuidando, cozinhando, preparando, fazendo tudo. E na nossa linguagem a gente está amando, a gente está dizendo, olha, você é especial para mim, eu faço tudo por você. Mas às vezes no tratar, no falar, a gente está desrespeitando. Para o homem, toda aquela ação não é tão importante quanto o respeito. E às vezes para o homem, ele está dando tudo, ele passa o dia na rua, ele trabalha, ele provê, ele paga viagem, ele está tentando dar o melhor que ele pode. Mas às vezes ele falta nos mimos, no cuidado, na atenção, em fazer a mulher se sentir especial. E aí para a mulher ela também não se sente amada. E o cara não entende. Fala, não, sério, o que mais que eu preciso fazer para essa mulher? Ela é uma eterna insatisfeita. Alguém já ouviu isso? Não, só na China. Aqui no Brasil a gente não fala essas coisas. Mas então essa sensação da gente nunca se entender vai tornando para nós, às vezes, a situação tão complexa que você começa a olhar o problema de relacionamento e fala, cara, não tem como sair. Não tem como sair disso aqui. Não tem como resolver isso aqui. A gente não se entende. Ele fala, eu entendo B, tudo que a gente fala, a gente quer se ajudar, a gente se atrapalha, a gente briga. E aí quando a gente ouve um testemunho desse, quando você fala, cara, mesmo que pareça que não tem jeito. Quando a gente toma as decisões certas e quando a gente envolve a pessoa certa, que é Deus e o Espírito Santo na nossa vida, tudo pode acontecer. Então aqui nós vamos falar de algumas diferenças entre homens e mulheres. O homem, ele é muito racional. O homem, ele é lógico. A fala dele é lógica. E a mulher é muito emocional. Então o homem chega e fala, nossa amor, como você está linda hoje. Para o homem ele fala, cara, estou arrebentando, eu lembrei de elogiar a mulher. Fera, ponto para mim. A mulher olha para ele e fala, como assim hoje? O que você quer dizer com isso? Aí ele fala, pronto, o que era para ser um elogio já se tornou um problema. Porque a cabeça da mulher é, o que ele quer dizer com isso? E a cabeça do homem é, eu quero dizer o que eu estou dizendo. É isso. Então, quando o homem diz, quando você pergunta, amor, o que você está fazendo? Nada. Ele está fazendo nada. Quando você pergunta para a mulher nada, ela está querendo que você pergunte um pouco mais, porque é impossível a mulher fazer nada. Se ela estiver à toa, no mínimo ela está pensando. Então, quando ela pergunta, amor, o que você está pensando? Não é para te irritar, é porque, gente, o nosso mundo é assim, a gente pensa o tempo inteiro. Aí, quando o homem diz nada, amor, não estou pensando em nada. Não, algumas vezes a gente não chegava a brigar, mas, amor, para, amor. Pode dizer, eu não quero falar, não quero compartilhar, tá tudo bem. Aí ele, mas eu não estou pensando em nada. Ah, tá bom. Tipo assim, na minha cabeça não existia, eu não pensei em nada. Que cérebro que buga e desliga? Não sei. Então, essas diferenças no dia a dia, elas fazem muita diferença. Por quê? Porque a gente subentende que o funcionamento dele, da cabeça dele é igual ao da minha. Não é. No momento em que eu começo a aceitar e a descobrir que somos diferentes, há uma margem para eu aceitar a tal da caixinha do nada. Eu não sei qual foi o filósofo que trouxe essa caixinha do nada. Eu acredito por fé. Porque fé, segundo Hebreus 11, é a certeza do que se espera e a convicção do que eu não vejo. Na cabeça da mulher, a caixinha do nada é só por fé. Que eu não vejo e é uma esperança um dia ficar tipo, eu não estou fazendo nada. Para o homem, ela existe. Ele senta meia hora e fica trocando de canal. Ou, em alguns casos mais graves, assiste futebol o dia inteiro. Mas por quê? É porque eu não preciso pensar. Então, essas diferenças que para nós, gente, mundo feminino, cara, não existe. Nós tínhamos, tempos atrás, quando jovens,
A gente liderou jovens, tínhamos grupos de jovens. E era muito interessante, porque assim, a reunião dos homens sempre acabava antes, dos meninos. E a das meninas sempre demorava, né? Porque a gente terminava e ficava conversando. E aí, geralmente, os meninos iam para a nossa reunião, para dali a gente decidir para onde a gente ia sair. E tinha um que ele sempre dizia assim: dá não, velho. Vocês estão repetindo assunto. Aí eu, como assim? Não, porque vocês chegaram antes da gente, a gente foi, fez a reunião, voltou e vocês estão conversando. Vocês repetem assunto, não é possível. Aí eu falei, não, e verdade, gente, mulheres, vamos ser sinceros. Quem aqui passa a tarde conversando e repete assunto? Homens, por favor, olhem para o lado. Isso não existe, a gente tem uma capacidade de falar sobre assuntos até imaginativos, assim, tipo, cara, imagina, e a gente vai. Então, essas diferenças, elas precisam ser vistas, porque senão elas vão se tornar pesadas na relação. Objetividade, sensibilidade. O homem, você pergunta uma coisa, ele diz objetivamente: amor, a roupa tá boa? Sim ou não? O homem é, entendeu? Não dá muita opção que complica para o cérebro. A mulher não, ela quer a sua resposta, mas ela quer a sensibilidade, ela quer o cuidado, né? Amor, eu tô gorda. O homem pensa assim e não. Homens, por favor, gravem. Não é isso que nós queremos ouvir. Se você achar que tá, você pode estimular. Não, amor, mas eu tô malhando direto, bora comigo e tal. Você dá uma forma de incentivar, você não seja assim objetivo, entende? Então, essa é uma diferença que nas nossas conversas acontece muito. Por quê? Porque às vezes a mulher quer conectar a sua emoção. E a maioria dos homens, mulheres, tem dificuldade em conectar a emoção, até porque não são treinados a isso. Se nem ele conecta a dele, é você que vai conectar. Tipo, sonho meu. Então, assim, o que a gente precisa entender? Que nós vamos ter respostas diferentes, não é por mal. Não é porque eu não quero me abrir, não é porque eu não quero conversar, talvez eu não tenha esse repertório. E aí é algo que a gente pode desenvolver. As mulheres falam os homens falam para se comunicar. E a mulher fala para se relacionar. Homem, qual é a frase? Dá o papo. Dá o papo, vai, acabou. Então o assunto acaba. A mulher, ela fala para se relacionar. Ela vai para um chá, passa a tarde toda falando e volta felicíssima. Como foi o dia maravilhoso? O que vocês fizeram? Falamos. Gente, é tão legal ver a cara das mulheres assim, ó. E a mulher precisa falar 8.000 representa. palavras. E o homem umas 4.000 por dia. Os que falam muito, né? Porque tem aqueles que é só... Amor, como é que foi lá a reunião? Tem algumas reuniões que a gente não consegue estar junto. E aí a gente se reveza. E eu tenho treinado meu marido, assim, e ele tem se deixado treinar pelas nossas diferenças, né? Porque era assim, amor, como foi a reunião? Boa. Eu acredito que tenha sido boa, mas assim, quais foram as pautas? Aí ele, falou disso, falou de não sei o quê. Aí eu, cara, menos de 15 segundos ele dá o relatório. De uma reunião de 3 horas. Só, cara, ou ele estava viajando, ou ele não estava lá. E aí, outro dia, nós estávamos aqui e uma outra pessoa que participa também da reunião falou, não, porque foi dito que a gente precisava estar em tal evento. Aí eu, a gente precisa estar no evento? Aí ele, não. Aí eu falei, você tem certeza? Porque a fulana falou que a gente precisa estar. Eu não ouvi nada disso. Falei, bom, então é o seguinte, se der ruim pra gente, eu falo que você não ouviu, que nós não sabíamos. Então, o homem, ele é muito, deu o assunto, deu a informação, foi comunicado, acabou a conversa. E a mulher não, gente. Tem hora que a mulher perturba um pouquinho, é porque nem que seja na sua irritação, ela se sente conectada. Entendeu? Ela está ali, com a sua atenção para ela. Então, são necessidades diferentes. O homem, ele é unifocal. A mulher é multifocal. É por isso que a gente não repete assunto. Você começa a falar de uma receita. Um ingrediente lembra um assunto, você abre um parêntese. De parêntese em parêntese, a gente conversa da vida. No fim do dia, a gente fala, menino, nem terminei de te falar da receita. O assunto ficou para trás. O homem, quem foi que foi ontem? Esses dias, que eu estava falando alguma coisa aí, ele, não, peraí, só um instantinho. Deixa eu só terminar de pensar isso aqui, porque eu não estou conseguindo te ouvir. Aí eu, não, tá bom.
Como eu estou estudando, eu só fiquei do lado. Mas na minha cabeça, sem saber, eu ia dizer, eu achava que era má vontade. Pelo amor de Deus, meu filho, você não consegue ler um papel e ouvir o que eu estou te falando? Cara, mulher, assiste televisão, pega informação, prepara comida, arruma o lanche da criança, manda o menino calar a boca e tomar banho. Você não consegue ler um negócio e me ouvir? Não consegue. Falar, então eu vou esperar. Esperei, de verdade. Por quê? Porque se eu falasse, ele não ia prestar atenção. Então, nós precisamos entender... Eita, eu voltei, né? Desculpa. Nós precisamos entender que são diferenças, gente, intrínsecas. Não é algo que eu faço para irritar. É algo que eu sou assim. Conforme nós vamos nos conhecendo, a gente pode ir se equilibrando, pode ir melhorando. Então, tem coisa que eu preciso resumir enquanto mulher. Tem coisa que ele precisa se esforçar enquanto homem. E assim a gente vai encontrando o nosso ponto de equilíbrio. E uma diferença também é no momento ali de uma discussão, de uma briga ou de um desentendimento, a gente tem a liberação de dois hormônios, que é a adrenalina e a ocitocina. O homem e a mulher, quando começam a discutir, os dois começam a ter um pico de adrenalina. Seu batimento vai ficando mais acelerado, você às vezes sua um pouco, você começa a ficar mais nervoso, mais quente, ela também. E a função da adrenalina é fuga ou luta, né? Isso foi uma pesquisa que estudou isso. A adrenalina sobe nos dois. Só que uma outra pesquisadora descobriu que, passando alguns minutos, a adrenalina da mulher começa a baixar e começa a ser liberada a ocitocina, que é aquele da felicidade, da amamentação, do vínculo, do duelo entre a mãe e a filha. Uma coisa boa, dá uma sensação boa. A mulher vai para a ocitocina, só que o homem vai escalando a adrenalina. E o que acontece? Você vai perceber que o homem ele vai cruzar os braços, ele vai se calar. Por que ele faz isso? Porque fala, cara, se eu continuar, eu vou fazer o que eu estou pensando em fazer, que é xingar essa mulher. Matar ela. Matar essa mulher, ou eu vou brigar com ela. Por quê? Está escalando a adrenalina. E a mulher já entrou numa fase que ela está achando ótimo. Ela está se conectando. Porque já entrou ocitocina no sangue dela, ela está achando legal aquela discussão. Ali ela deixa eu explicar, pera. Amada. Ela está pensando assim, Pera a aí, gente está tentando resolver. Coisa boa, positiva. Ela está gostando daquele momento. E aí por isso que os homens não entendem. Cara, será que ela é burra? Não está vendo que eu estou nervoso, eu quero me calar. E ela está aqui. Ele não está entendendo que eu estou gostando, que estou me conectando. Por que ele está bravo desse jeito? Porque ele está querendo te matar. E ela está querendo se conectar. Aí ele fala, depois a gente conversa. E a mulher, não, amor, a gente vai resolver isso agora. E o que o John Gottman é um doutor que estuda sobre casamento e faz muitas pesquisas com casais. Depois de 20 anos de pesquisa, ele chegou na seguinte conclusão: as mulheres precisam suavizar e acalmar sua aproximação quando levantam problemas, e homens têm que aprender a ouvi-las com mais aceitação. Então, não é nenhum nem o outro. A gente vai, o homem, trabalhar, se acalmar, melhorar essa comunicação, não deixar chegar nesse ponto de escalar tanto, melhorando a comunicação. A mulher vai entender que ele também, às vezes, vai precisar de um tempo para se acalmar. Pode ser meia hora, 1 hora, 6 horas. Agora, a gente não deve ficar muito tempo. Né? Ontem na turma o rapaz ficava 1 semana sem falar com a mulher. Então, assim, a gente precisa focar nessa solução, porque esses 2 hormônios têm na gente, só que aqui tem até que 86% dos homens, na discussão, ficam calados ou se retiram da conversa, por conta desse pico de adrenalina. Parece algo simples, mas levou 20 anos para chegar nessa conclusão, então presta atenção. A mulher, como é, amor? A mulher precisa... Lê aí de novo, por favor. A mulher, ela precisa suavizar e acalmar sua aproximação quando levanta problemas. Então, nós precisamos suavizar e os homens precisam ouvir com mais aceitação. E o que acontece? Quando essa suavização e essa aceitação não acontece, nós entramos nesse ciclo insano. O que é o ciclo insano? É onde, sem o amor dele, ela reage sem respeito. Sem o respeito dele,
dela, ele reage sem amor. E muitas vezes os nossos dias, o dia a dia, roda aqui, ó. Nós estamos no ciclo insano. De desrespeito, de falta de amor, de desconsideração, de não aceitação, de não ouvir. Eu ouço diferente, eu penso diferente, eu sinto diferente. Então o problema é seu, o problema é você que não... E aqui é o ciclo insano, onde a gente... Sabe assim, quando você está no carro entrando na praia e... Como é que é quando prende o pneu, gente? Atola. Tem hora que a gente está atolado aqui, ó. Não adianta você acelerar o carro até você desatolar, porque você só vai levantar areia ou lama para quem estiver perto, porque você está preso. E esse ciclo insano, ele nos prende. Porque aqui, foi como o Pedro e Jonas disseram, a gente fica na reação. Eu vou reagir ao que o outro faz. Eu estou sempre aguardando. Eu não sou proativo, eu sou reativo. Eu faço porque você faz. Eu falo isso porque você não viu? Eu explodi porque você não cala a boca, você não dá meu tempo. E aí nós ficamos na reação e o ciclo insano vai girando e a gente fica atolado nele. E uma outra pesquisa de uma socióloga trouxe que 74% dos homens preferem ficar sozinhos e não amados do que serem desrespeitados. Só 26% dos homens preferem continuar com aquela pessoa e ser desrespeitado. Ou seja, o que essa pesquisa traz? O cara do seu lado prefere estar sozinho e não amado do que estar com você desrespeitando ele. A gente vê a importância do respeito para o homem. E, por exemplo, numa situação de traição, o que a mulher sente que foi traído? O amor. O homem, ele foi traído na sua honra. Cara, desrespeito, honra. Então, a gente vê como que é o amor para as mulheres e a importância do respeito para os homens. E essa pesquisa, na verdade, nada mais comprova do que o que a Bíblia diz, né? Quem pode me ajudar aí, aquele versículo que diz da mulher rixosa? Que é melhor viver distante, né? Eu não lembro o termo exato, do que perto da mulher rixosa. Então, é exatamente isso. O que a estatística traz? 74% dos homens preferem ficar só e não ser amado, do que estar junto, sendo amado, porém desrespeitado. Provérbios qual é, Gaspar, por favor? 21:19. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. A Bíblia não erra e o povo vai estudando e vai comprovando que ela está certa. Então vamos lá. E como que a gente sai do ciclo insano? Primeiro ponto, a gente vai precisar decodificar as ações e palavras do cônjuge. A gente vai precisar pedir feedback, a gente vai precisar perguntar. Então, o que é isso para você, amor? O que você está querendo dizer com essa frase? Porque se eu não pergunto, eu vou entender do meu jeito. E achar que eu entendi, só que a minha lente é rosa, o meu fone de ouvido é rosa, o meu microfone é rosa. Estão lembrados? Então, às vezes, o que ele está falando, ortograficamente, sintaticamente, eu compreendo. Semanticamente. Mas quando fala de algo do coração, eu preciso decodificar. E não tem como a gente decodificar sem perguntar. Nós precisamos perguntar. Nós precisamos entender a perspectiva do outro. Por quê? Porque quando a gente começa, e aqui a gente vem valorizar as necessidades do outro, ainda que diferentes das nossas. Gente, se eu entendo e eu conheço o que é importante para ele, facilita o meu caminho e facilita de eu agradar. Ontem, em um dos atendimentos conjugais, eu tive só com a esposa. E aí começamos ali falando, né, de algumas coisas do dia a dia e daqui a pouco começamos nos assuntos mais profundos. Júlia é psicóloga, para quem não sabe. E aí ela falou assim para mim, cara, fiquei morrendo de raiva, porque hoje era só comigo e aí ele falou assim, vai lá, você tem muito para falar mal de mim mesmo? Aí ela já estava com raiva só dele ter dito isso. Aí conversamos sobre isso e tal. Falei, mas calma, primeiro você precisa entender o porquê que ele falou isso, decodificar o código. O que ele queria dizer com isso? Talvez não tenha sido o que você entendeu. Continuamos conversando. E aí daqui a pouco ela falou assim, não, porque a impressão que eu tenho é que nada do que eu tento fazer funciona. Porque ele é muito das redes sociais. Ele trabalha com isso e tal. E ela falou, eu não posto nada, eu não faço nada.
E aí eu vi que ele fez um post nosso, da família, e falei, eu vou compartilhar no meu story, porque aí eu sei que ele vai ficar feliz. Aí beleza. Aí ela compartilhou no story dela. E aí depois ela falou, amor, você viu que eu compartilhei a sua publicação? Aí ele, de que adianta? Se você nem curtiu e nem comentou. É sério, gente, isso deu briga. Ela falou, Júlia, deu uma briga tão grande. Aí ela falou, só que a minha indignação é porque, por mim, eu não tinha nada dessa... saiu xingando. Falou, e aí eu faço por ele e dá errado, então é melhor não fazer mesmo. Aí eu falei, mas e se a gente olhar de outra forma? Porque olha só, eu entendi que você quis agradar. Mas agora você pode descobrir que para ele, mais importante do que você repostar, é você curtir e comentar. A próxima você perguntar, amor, então o que você gostaria era que eu comentasse e curtisse? Então pronto, você não precisa mais repostar. O que eu quero dizer com esse exemplo? É que às vezes a gente está tentando fazer dar certo. Mas se eu não acesso e não valorizo o que é importante para o outro, pode dar errado do mesmo jeito. Então, às vezes, a gente vai precisar entrar na perspectiva do outro. Porque talvez para ele, que entende lá de algoritmo, sei lá o quê, tinha que curtir, compartilhar e comentar. Para quem não mexe com isso, nossa, eu achei que eu estava abalando. Então, nós precisamos valorizar as necessidades do outro. Só que para isso nós precisamos conhecer. E para isso nós precisamos de diálogo. E o nosso diálogo não vai poder ficar preso no nosso ciclo insano, porque senão a gente vai estar só reagindo da pior forma. Então, dentro disso, né, a mulher precisa ser amada. Aqui tem algumas dicas de caminhos para que as mulheres recebam esse amor. E aí agora eu vou falar para os homens o amor para ela. Então, amor e respeito. A mulher precisa se sentir amada. O que a gente pode fazer para que ela se sinta amada? E não se desespere, homem. Você não precisa dar o check em todos aqui. Cara, consegui fazer um já, beleza, daqui a pouco estou fazendo 2. Vai aos poucos para você não se desesperar. Então, ouvidos versus mãos. O que a mulher precisa? Ela precisa mais dos seus ouvidos do que suas mãos, não no sentido de agarrar ela, que é bom também, Jonathan já gosta, mas no sentido de mãos de fazer. Cara, a mulher quer compartilhar com você, quer falar com você, ela quer só os seus ouvidos e com atenção, cara a cara, olho no olho. Ouça mais e faça menos. A nossa tendência é desconectar e já começar a pensar na solução. Nós somos resolutivos, isso é bom, mas tem que ser com equilíbrio. Então, a gente ouvir mais e fazer menos. Conexão e atenção. Isso que eu falei. Cara, esquece celular. Quando ela estiver falando, para de focar numa solução. Olha no olho dela. Certifique-se de que você entendeu o que ela falou. Porque às vezes é complicado entender a mulher. Amor, então o que você está falando é isso, isso, isso. Não, não é nada disso. Então, repete, por favor. Você vai falar na sua parte. Aí, você confirma que o que ela falou é aquilo mesmo, mas assim, faz ela se sentir ouvida. A mulher se sente conectada, brigando. Imagina quando não está brigando, conversando. E a gente tem a reconciliação. Calma aí, deixa eu só falar dessa conexão. O que eu acho que aqui ajuda homens e é muito importante. A mulher tem uma necessidade de conexão e não é só com vocês. Pode dizer, graças a Deus. Então, assim, cara, deixa ligar para a mãe, conversar com a mãe, deixa conversar com as amigas, deixa ela se conectar, porque isso alivia o seu lado. Quando você proíbe muito essa mulher, cara, tu vai ter que dar conta de toda a necessidade dela de ser ouvida, de falar. Ai, gente, vou dizer, eu vou ser sincera. Eu sou mulher, então aqui tem mulher que me cansa. Tem mulher que eu falo, coitado do marido. Jesus ajuda ele. Então, assim, é uma dica. Deixa a mulher se conectar com outras pessoas também, vai facilitar seu lado. Vou pegar seu tempo também. Aqui juntando conexão, atenção e reconciliação, homens, busquem a paz. Admita que você errou. Errar não é ser fraco. Pelo contrário, o homem que pede perdão é o homem mais forte e a mulher fica com tesão desse homem. A gente às vezes aprendeu que o seu pai ensinou que é fraco quem pede perdão, quem assume o erro. Admita que errou. Ontem eu tinha que estudar inglês com a Luísa. Não estudei. Cheguei em casa, tomei uma bronca. Foi o testemunho na aula de perdão ontem à noite, não foi? Perdoa, meu amor. Eu errei. Devia ter estudado, não estudei.
Cara, a gente erra, a gente precisa admitir. Busque a paz, busque a reconciliação e se abra para a sua mulher. A mulher tem um sexto sentido, se você quiser esconder que você está no vermelho, nas suas finanças, ela vai começar a desconfiar, ela vai achar que você está com outra mulher, vai começar a maquinar um monte de coisa, porque você fica diferente. Se abra. Quando você se abre, você também está protegendo ela. Às vezes a gente não fala, né, querendo proteger, poupar, só que isso é pior. Numa relação de transparência, se abra com a sua mulher, fale do que você está sentindo, fala do que aconteceu, ficou chateado no trabalho, fala com a sua mulher, ela gosta, ela se sente amada dessa forma. Quando você se abre, ela se abre também. Ei, irmã, isso é aula 8. Namoro, romance. Ei, Jonatinhas. Namoro e romance. Cara, fale a linguagem de amor da sua esposa, seja romântico, namore, elogie. Faça ela sentir a mulher mais linda do mundo. Ela pode ser aquela mulher que está com 5 quilinhos a mais. Cara, você está linda, meu amor. Toda vez que ela me pergunta, meu cabelo está bom? Está lindo, meu amor. Ela acordou. Nem olha, falou, para de seu mentir, cabelo está olha. sempre lindo. Então, Passa assim, vergonha na rua. a mulher, ela precisa se sentir amada. Ela precisa se sentir especial. A gente fala da fidelidade. Não adianta você só ser fiel. Você tem que parecer fiel. Cara, deixar a mulher segura. Você não elogiar outras mulheres, não ficar cumprimentando peito com outra mulher. Cara, o peito com peito é só com a tua mulher. Respeito, o jeito que você olha para as mulheres, como é que você conecta no olho de outras mulheres, você faz ela se sentir segura, especial, faz ela se sentir a mulher mais linda do mundo. A minha mulher com certeza se faz, porque o que eu elogio essa mulher, e ela me pergunta, não sei o quê, você está linda, meu amor, não sei o quê, você está ótima, meu amor, porque ela precisa se sentir amada. E você precisa saber qual é a linguagem de amor da sua esposa. A dela é tempo de qualidade e serviço. E eu não era nenhum dos dois, eu tive que aprender para falar a linguagem do amor. Acelerei só para te dar mais tempo, isso foi uma prova de amor. E agora, respeito para ele. Primeiro ponto, o trabalho. Homem gosta de trabalhar, homem se realiza no trabalho. A parte profissional do homem é muito importante para ele. O Dr. Miles Monroe, alguns dos seus livros, mas uns relacionados a casamento, ele faz uma comparação que eu achei muito legal. Ele diz assim, a casa é a extensão da mulher e o trabalho é a extensão do homem. Às vezes o homem está muito mais voltado e aberto e preocupado em resolver coisas profissionais do que dentro de casa. E a mulher está o tempo todo querendo, amor, tem que trocar a cortina, tem que fazer não sei o quê, tem que... É a extensão de quem somos. Então, valoriza o esforço, valoriza a progressão, o crescimento profissional, valoriza tudo que ele faz. Honrar. O que é honrar, gente? É você elogiar, é você reconhecer, reconhece quem ele é, reconhece os pontos positivos, porque o que é muito comum? A gente ficar só no que não desenvolveu e no que está ruim. Cara, honra o que está bom, honra o que ele é bom em fazer, honra aquilo que você vê que ele está se esforçando, ainda não está tão bom, mas ele está se esforçando. Honra na frente dos amigos, elogia na frente da família, elogia na frente dos filhos. Esse é um ponto que nós mulheres temos que tomar muito cuidado. Porque às vezes a gente quer ser a mãezona e desautoriza o pai e dá a entender que o pai não sabe de nada. Honre seu marido na sua casa. Essa honra faz com que ele se sinta respeitado e amado. Sexo. Eu falei que o homem se abre para a mulher se abre para o homem. O homem, ele necessita emocionalmente e fisiologicamente do sexo. E nós, mulheres, precisamos entender isso. Que apesar de estarmos juntos nesse momento íntimo, nós temos necessidades e vivemos de uma forma diferente o ato sexual. Então, para nós, mulheres, é muito mais fácil administrar um tempo maior sem. Para o homem, é mais complicado. Lê para mim aquela questão da ocitocina do homem. Não preciso nem ler, eu decorei. De sexo eu entendo. Eu não dou aula, eu ensino, né, Jonathan, isso que você fala. O homem, o único momento que no sangue dele também é liberada a ocitocina é quando ele está ali no orgasmo. Olha que maravilha. Então é um ciclo energético que a gente vai entrar, ou seja, a mulher no sexo se conecta emocionalmente com o homem se conecta sexualmente com ela e os dois se conectam também emocionalmente e sexualmente. Então, olha só, mulher, você quer ter mais conexão emocional com seu marido? Transe mais vezes com ele. Marido, você quer transar mais vezes com a sua esposa?
se conecte mais emocionalmente com ela. E aí, olha o ápice do casamento, o sexo, onde a ocitocina está no sangue do homem, ele está ali, meu amigo, virando os olhinhos, e a mulher está se sentindo conectada emocionalmente. E então, um jardim floresce. Parceria. O que é importante a gente entender? A mulher, ele falou, é olho no olho. O homem gosta da parceria. Se você olhar o relacionamento dos homens, são os brother. A mulher, você faz um chá e conversa. Os homens, cara, não quer ir para lá. Vamos fazer um churrasco, vamos jogar uma bola, um videogame. O que a gente vai fazer? O homem gosta de fazer. Por isso que o primeiro ponto lá é a mulher queimar seus ouvidos, quer mais os seus ouvidos do que as suas mãos. Porque o homem é de fazer, de resolver. E nós, mulheres, precisamos entender isso. Então, às vezes, partilhar de um hobby, fazer atividades juntos. Cara, o que vocês gostavam de fazer quando namoravam juntos? Ter coisas em comum. Relacionamento ombro a ombro. De não ter que estar o tempo todo nessa atenção. Então, às vezes, é assistir algum esporte junto, é pedalar, sei lá. Mas o homem, para ele se sente amado e respeitado com essa parceria. Proteção. O homem tem necessidade de proteger. E nós, mulheres, podemos apreciar e aproveitar isso. Proteger os filhos, proteger a casa. Há nele uma necessidade de cuidar. E muitas vezes a forma de cuidar é dando limites. É cuidando financeiramente, enfim, de todas as formas. E muitas vezes a gente não valoriza isso. Então honre isso. O que você perceber que seu marido está fazendo em prol da casa, da viagem, dos sonhos de família, valorize isso. E os hobbies e atividades. Os homens também têm necessidade, gente, de atividade física, muitas vezes maior do que a das mulheres em razão dos hormônios. Então, cara, pelo amor de Deus, deixa ele jogar a bola, deixa ele pedalar, deixa ele jogar beach tennis, o que quiser. Vai fazer alguma coisa. E aí, lógico, homens, escolham, né? E mulheres também, ciclos saudáveis para você conviver. Mas, assim, o homem está muito estressado, manda para o futebol, vai para algum lugar, vai, volta cansado, que você volta mais feliz. Então, ou transa com ele. As participações dele sempre pontuais. Você vê como o homem é? Pá! Está na mesa. Então, nós mulheres precisamos investir nisso. E quando nós investimos nisso, oh meu Deus, nos ajuda nas nossas diferenças. Quando nós começamos a atender as necessidades diferentes, a mulher se sente amada, o homem respeitado, então o amor dele por ela motiva o respeito dela por ele. E o respeito dela por ele motiva o amor dele por ela. E assim nós saímos de um ciclo insano para um ciclo energético, onde você começa a desfrutar de uma energia diferente no relacionamento, onde passa a ser mais prazeroso estar junto, onde as DRs ou as conversas não são tão cansativas e brigas. Cara, às vezes desalinha ali, mas você consegue resolver rápido e curtir o momento junto. Então, o nosso objetivo é sair do ciclo insano e chegar aqui. E além do ciclo energético, tem ainda um terceiro ciclo, mas não será possível hoje, que é o ciclo recompensador. O que é o recompensador? É quando ele é, vamos dizer assim, um nível a mais, com o treino do energético, a gente chega nele. Onde eu não espero ainda a motivação, mas eu faço de forma incondicional. Como a Joana, hoje o testemunho casou perfeitamente. Cara, independente do que estava acontecendo, ela falou, eu decidi. Eu decidi, independente dele merecer, independente da minha dor, do que eu estava sentindo, eu decidi que eu ia ser melhor esposa, que eu ia ser melhor. Ele viu isso. Ele falou, cara, não tinha o que reclamar. Ele disse aqui, ela mudou. E ela mudou sem esperar dele um comportamento. Ela decidiu mudar. E aí a chave girou. Então, o ciclo o objetivo dele final é que nós não dependamos um do outro. Que a gente não esteja num lugar de reação, mas de ser proativo. Cara, eu começo, eu starto. E quando ambos têm esse comportamento, é o que no nosso curso, né, do Nós Dois Casados, a gente fala do ciclo ganha-ganha. Onde eu faço por ele, sem esperar, sem ficar esperando que ele faça por mim, e ele faz por mim sem ficar esperando. Gente, aqui é um nível de evolução, tá? Seres mais evoluídos.
Estamos lá, de vez em quando a gente toca e volta para um outro padrão. Mas Aqui é um entra desenvolvimento. o amor incondicional e o respeito incondicional. E isso, assim, o que nós precisamos entender? Que toda relação, ela vai sendo aprimorada. Então, quando eu digo assim, tem momentos que a gente fala, caraca, tá top. E aí, dali a pouco, parece que dá uma estragada. E a gente corrige de novo. O que nós precisamos ter claro para nós? Onde a gente quer estar? A gente vai querer viver esse casamento num ciclo insano? Ele é exaustivo. É a hora que daqui a pouco a pessoa olha e fala, velho, não dá mais. Eu quero sair disso aqui. Eu quero divórcio. A pessoa não pede divórcio porque não ama mais. Gente, todo mundo que tem uma história junto, tem uma história junto. Tem problema? Tem, mas tem muitos registros bons. Momentos bons, viagens, nascimento de filhos. Do que é que nós queremos sair quando a gente pensa em divórcio? Do ciclo insano. Daquele ciclo que você não tem vontade de voltar para casa. Qual é o nosso objetivo? Entrar no ciclo energético e chegar no recompensador. Onde eu fico pensando, cara, estou exausta, mas estou doida para chegar em casa. E aí, às vezes, você chega em casa exausto e o cônjuge preparou um jantarzinho. Amor, achei que você ia querer relaxar. Você fala, nossa, você leu minha mente. Isso vale R$1 milhão. Então, nós começamos a gerar um ciclo positivo e que nos leva a viver o amor incondicional. E nós queríamos terminar com Jeremias 31:3, que diz assim, isso é Deus dizendo, com amor eterno eu te amei, também com benignidade te atraí. O amor e a bondade atraem. Quando nós agimos com amor e bondade na direção do outro, independente do merecimento dele, o resultado não pode ser diferente, vai atrair. Vai gerar uma nova reflexão, cara, ela mudou muito. Cara, ela está fazendo tudo isso, eu sei que eu não estou merecendo. Então, a bondade e o amor atraem. E eu quero apenas citar 1 Coríntios 13, onde, depois vocês leiam com calma, ele diz, mesmo que eu dê tudo que eu tenho aos pobres, mesmo que eu entregasse o meu corpo para ser queimado em sacrifício, mesmo que eu fizesse tudo que estivesse ao meu alcance, se não fosse por amor, de nada valeria. Mesmo que você esteja vivendo, trabalhando dia a dia, cuidando de casa, de menino, fazendo tudo que você tem que fazer, se a motivação não for o amor, não vai atrair. Se a motivação for ter um caderninho de comparação e de cobrança, eu fiz, cadê o teu? Aí, ó, só eu que faço, hein? Aí, folgado, vai acordar não? Eu que dou café, eu que... Se a tua motivação não for o amor, não vai atrair, vai repelir. Então, nós queremos terminar com este versículo, que o amor e a bondade nos atraem. E nós temos mais um testemunho tão impactante quanto de Pedro e Joana. Eu queria chamar aqui o Fernando e a Dani. Uma salva de palmas agora para esse casal também. Mais uma linda história do que o nosso Deus é poderoso para fazer. E para fechar, então, esse assunto de amor e respeito, é com vocês. E responsabilidade. Estamos aqui também pelo Senhor. Eu sou a Dani, do Fernando. E nós somos de Deus, né? Foi o Senhor que nos uniu há 32 anos atrás, quando uma menina de 15 anos encontrou um jovem rapaz de 23 anos num acampamento da igreja. E em um ano nós namoramos, noivamos e casamos no Senhor. E vivemos uma longa história de idas e vindas. E hoje temos 2 casais aqui que participaram um pouquinho, né, para minha surpresa. A Ciele, que participou da minha vida desde que meus filhos eram pequenininhos. Ali a Kenny e o Álvaro também. E só assim para perceber o cuidado do Senhor e a verdade de Deus assim nas nossas vidas, né? Na nossa jornada de vida. Vivemos um casamento que, aos olhos dos outros, era impossível, né? Uma garota de 16 anos casando com um rapaz de 24. Muitos, no momento, acharam que eu estava casando grávida, né? Que não era ali uma relação de urgência, né? Mas não, tivemos o nosso primeiro filho com 3 anos depois, né? De casados. E vivemos ali um relacionamento um pouco conturbado, vamos dizer assim. Meu amado me amava muito e tinha um pouco de ciúmes de mim. E eu não sabia lidar, né, com essa situação. E aí fomos construindo uma relação
que vivíamos em Deus, estávamos na igreja, estávamos fazendo a obra de Deus, caminhando com o Senhor, querendo fazer dar certo, mas vivíamos um ciclo insano sem saber desse ciclo insano, né? Então, assim, hoje eu louvo a Deus por estar numa igreja onde ministra para casais, onde ensina para casais, onde incentiva os casais terem a intenção de buscar esse aprendizado, né? Nós não tivemos essa oportunidade. Vivemos momentos, sim, de grupos de casais, de estarmos, né, ali aprendendo, mas não tivemos a sabedoria, né? Vivemos esse ciclo insano, egoísta, né? Um cobrando do outro, um querendo que o outro fizesse mais do que o outro. E, nesse meio tempo, tivemos 3 filhos. Né? Eu tenho temos um filho de 28 anos, uma moça de 26 e a caçula de 21 anos. E nesse momento que a gente, né, estávamos tentando fazer dar certo, como eu falei, idas e vindas, eu algumas vezes saí de casa e o deixei e saía com os meus filhos. E a gente voltava, se reconciliava em amor, em graça do Senhor, mas não conseguíamos dar continuidade. E quando nós íamos fazer 25 anos de casado, já morando aqui no Jardim Mangueiral, Deus nos abençoou com uma casa. Sofremos ali uma outra investida ali, que eu não digo que é do inimigo, é nossa mesmo. Porque é a gente que busca, né, as nossas próprias tristezas, a gente não age conforme o que a palavra de Deus diz. E estando ali, com quase 25 anos de casados, tivemos uma situação bastante difícil, pessoal. Ele ficou, né, desempregado, eu ali em casa também trabalhando, e a gente naquela luta. E teve um momento que a gente não conseguiu ali permanecer, e o Fernando resolveu sair de casa. Quer falar um pouquinho dessa parte? Eu queria engrandecer primeiramente a Deus, porque toda a honra, toda a glória é dele. Isso aqui não seria somente um testemunho de Fernando e Daniele, mas é um testemunho do poder de Deus, o amor de Deus, é o testemunho da reconciliação que Deus tem com o homem. Que Deus, lá no Éden, Ele já tinha providenciado a reconciliação com o homem. E nós cremos hoje, depois do amadurecimento que tivemos, que Deus já tinha preparado a nossa reconciliação. Nós, muitas vezes, nós escolhemos o mais difícil. Como ela falou, estávamos em Deus, estávamos na igreja, lidávamos com casais também. E muitas vezes é o que eu falo, não adianta estar na igreja, não adianta estar dentro do seu lar, se você não tiver uma aliança, né, duradoura, saudável, né, tiver um compromisso com Deus, ter realmente um alicerce, né, na palavra. E a nossa vida ali se tornou, naquele momento, um caos. Por quê? Nós entramos nesse processo insano, né, em que já não havia respeito, não havia amor, a desistência. Apesar de nós termos o conhecimento da palavra de Deus, né, a desistência veio. Eu fui dormir alguns meses ali no sofá, antes de sair de casa. É um lugar onde que eu não deveria ter saído nunca, é o que eu falo para ela. Muitas vezes a gente, como a palavra diz, a gente deixa, né, para outro dia, a gente lidar com as situações difíceis no casamento. O casamento ele não é destruído com grandes coisas, com falta de dinheiro, com falta de amor, não. Porque o amor, ele não é sentimento. O amor é uma decisão, entendeu? E nós temos o Espírito de Deus, que Ele pode atuar por nós, se nós chegarmos a Ele.
Entendeu? Então, assim, o que nós entendemos que a dureza do coração, como diz a palavra, entrou no nosso lar. E essa dureza do coração, que ela inibe a sua fé, ela inibe o seu sentimento, ela te traz o endurecimento até da voz de Deus. Foi ali o erro. E a gente deixou esse endurecimento do coração entrar. Foi quando eu decidi sair de casa, né, e trilhar um novo caminho. E muitas vezes, nós, humanos, às vezes pensamos que nós temos o poder, né, de decisão. Deus nos deu o livre-arbítrio, mas também deu um caminho. Quando eu fiz o compromisso lá no altar com ela, eu prometi várias coisas. Ali eu fiz uma aliança. Deus, Ele não quebra aliança, nós quebramos. E nós estamos sujeitos ao quebrar essas alianças de quê? De muitos outros fatores, né? Que é a decepção, que é a luta, que é a desunião, que é o divórcio. Então, Deus começou ali a permitir, né? Deus fica esperando por você, a sua decisão. Ele não vai invadir a sua vida. Quando ele saiu de casa, para mim foi o fundo do poço, né? Porque eu não esperava essa atitude dele, porque já havíamos separado algumas vezes, mas era decisão minha. Então, quando a gente toma a decisão, parece que é mais fácil, né? Porque sou eu que estou tomando a decisão. E quando ele tomou a decisão e ele saiu de casa, nesse meio tempo que ele ainda ficou dormindo no sofá, eu lutei, né? Com as minhas forças, achando que eram as minhas forças que ia dar jeito, né? E eu ficava insistindo, não sai, a gente casou em Deus, a gente tem uma família linda, Deus nos abençoou com essa casa. E eu fiquei ali batendo o tempo todo na tecla com ele, até que ele saiu. E eu continuei no WhatsApp e ele me bloqueou. 6 anos. Ficamos sem se falar durante 6 anos. No primeiro ano, sem se falar. Os filhos grandes, não tinham, né? Qualquer coisa, os filhos mesmos que se comunicavam diretamente com ele. E nesses 6 anos, no primeiro ano, eu buscando a Deus, eu saí do meu emprego, fiquei afastada, fiquei com depressão. Mas nesse primeiro ano que eu, né, tive todo esse processo, o Senhor trabalhou na minha vida, o holofote veio para mim, né? Então, assim, aprendi aqui essa questão do holofote, mas lá naquela época o Senhor falou comigo, Dani, tira o olho do Fernando. Eu vou trabalhar com ele lá. Agora eu quero trabalhar com você aqui. Então, eu me despojei de mim mesma, eu me rendi, né, aos pés do Senhor. E eu falei, Senhor, muda, transforma, me quebra, me faz de novo. Deus, Ele não reconstrói em escombros, né? Em coisas quebradas. Ele destrói tudo. Ele tira tudo. E foi isso que Ele fez comigo. Ele tirou tudo de mim. E aí eu me rendi ao Senhor. E fiquei orando, né? Como o casal também. A minha irmã ali, eu falei, Senhor, eu sei que só o Senhor tem esse poder e eu creio nesse poder. Eu creio nesse poder. E com 1 ano eu fui numa vigília também, estava sempre envolvida com oração, com as irmãs, com as amigas. Isso é muito valioso, isso é muito precioso. Deus nos fez para andar em unidade. E eu fui numa vigília, onde no final da vigília já estava acabando. Eu falei, Senhor, fala comigo. E aí, no final, o pastor lá na frente virou para mim, nem me conhecia, nem o conheço também. Você, aquele que saiu, vai voltar em 5 anos, mais crente do que você. Eu peguei essa profecia e descansei. Eu falei, Senhor, se veio de ti, ela vai acontecer. Então, em nenhum momento eu liguei para ele, falei, Fernando, volta, ó, Deus falou, você vai voltar. Então, eu descansei, assim, o Senhor me colocou no descanso dele. E ali, durante esses 5 anos, ouvi muita coisa. Você não vai desistir desse homem? Você não vai largar? Ele está lá vivendo a vida dele, você vai continuar. Eu falei, gente, eu estou vivendo a minha vida em Cristo. Se ele voltar, né, é lucro. Se ele não voltar, Deus vai me sustentar. Então, eu estou vivendo para Cristo. Mas eu quero a minha família. Eu quero a minha família de volta. Eu quero restaurar o meu casamento. Era isso que eu colocava diante do Senhor. Nisso tudo, eu estava lá do outro lado, né?
eu já queria já outra família. Eu tive alguns relacionamentos e um deles eu fiquei noivo. E naquela coisa de seguir a Deus, de achando que eu podia, né, decidir a minha vida, fiquei noivo, mobilei um apartamento lá em Sobradinho já, com o intuito de casar. E quando eu soube, eu liberei, gente. Eu falei, vai com Deus, era uma assembleiana, vai em nome de Jesus. Mas quando eu vi a foto, eu chorei. Aí eu fui para os pés do Senhor. Aí eu, lá naquele quarto, olhava para as paredes e eu sempre fui ter uma intimidade com Deus. Eu falei, Deus, eu não estou sentindo que isso é de Ti. Aí Ele falou bem assim, não case. E Deus falou para mim, quando eu chorei, vi a foto, eu chorei. E Deus falou no meu coração, acalma o teu coração, ele não vai casar. E aí eu levantei, enxuguei as lágrimas, deu uma semana, eu recebi a notícia, ele não vai casar. Deus é fiel. Aí eu olhei para aquela pessoa e falei, esse casamento não é de Deus. Vamos desfazer o noivado, vamos cada um para o seu lado, cuida de sua vida e eu vou cuidar para mim. Depois eu mudei lá para o Vicente Pires. E ali morando sozinho 6 anos. E eu fui deixar minha filha em casa um dia, ali no Mangueiral. No dia do Mergulhados que eu fui. Aí eu olhei minha casa, olhei a minha filha, olhei tudo. Eu falei, caramba, o que eu estou fazendo? Aí fiz uma oração, falei, Deus, eu não desfrutei nada da minha casa que Tu me deu. Que o Senhor me coloque no centro da Tua vontade hoje. Eu abro o meu coração, eu abro a minha vida, me coloca no centro da Tua vontade. Foi quando eu orei e saí. Eu sou Uber hoje, eu estava fazendo Uber, e quando eu fui para casa, desliguei o aplicativo, fui para casa, eu capotei o carro bem ali na Vicente Pires, lá em frente ao Big Box. 11h30 da noite, só sofri um arranhão na mão, saí pela janela, o carro acabou, perda total. Aí eu falei, minha vida acabou aqui. Aí Deus falou comigo assim, a sua vida é um fio. Está vendo como sua vida é um fio? Aí, para adiantar que já está quase acabando o tempo, eu saí dali, aí avisei para o meu filho, ele avisou para ela, estava na igreja. Eu estava no Mergulhados. Deus, na noite anterior, Deus me levou a interceder por ele. Aí o que aconteceu? Eu falei, acabou. Daí fomos, aí ela me ligou, ela passou a mensagem que ela estava bloqueada há 6 anos, eu bloqueei. Aí eu passei no SMS, uma mensagem. Aí porque ela aí falando, Deus eu te ajudo, eu te ajudo. O que você precisar, eu te ajudo. Aí eu desbloqueei ela assim, liguei para ela e falei, o que você quer? É voltar? Aí ela Isso falou, resumindo, tá, gente? Ela falou, Eu falei, então vamos se encontrar, então. Aí nós fizemos um piquenique ali, nós dois ali no parque da cidade. Aí conversamos um pouquinho, eu falei, mas só que nós não vamos voltar logo, não, quero namorar com você primeiro. Aí namoramos 6 meses, porque eu estava com medo de voltar para ela. Aí eu falei, vamos namorar 6 meses, 6 meses. Aí namoramos 6 meses, aí Deus, foi um melhores meses assim que nós tivemos, de crescimento espiritual, de oração junto. Ela ia lá para casa, eu ia lá para casa dela. E minha filha, primeiro amor, gente, voltou. A minha filha nos rejeitando, né, me rejeitando, porque eu saí de casa muito cedo, ela tinha 13 anos, já estava com 18. Aí o que aconteceu? Deus restaura tudo. Deus restaurou. Esgotou o nosso tempo, mas Deus restaura tudo, gente. Deus restaurou o nosso coração. Sim. Deus restaurou o coração dos nossos filhos, o coração da minha mãe. E tem nos dado uma nova vida. Uma nova vida. E eu quero falar para vocês, eu sempre falo, no Uber Deus me usa muito para casais, para as pessoas. E eu não saí do Uber até hoje, eu trabalhava na Eletronorte, na Eletrobras, 11 anos trabalhei lá na contabilidade. Eu tenho um nível superior e tudo. Eu falo, Deus, eu quero estar no centro da Tua vontade. Então, me tira do Uber somente quando Tu quiseres, que ali é uma porta onde que a gente fala todos os dias do amor de Deus, de tudo. Já tem vários testemunhos, eu tenho 30.500 viagens. Então, assim,
é um momento ali ímpar que a gente passa, né? É o amor de Deus para as pessoas. E eu estava perguntando para Deus o que eu falaria aqui, né, no finalzinho desse testemunho. E Deus mostrou que tem várias pessoas aqui, entendeu? Que já estão nesse ponto de decisão de sair de casa. E eu te digo, não faça isso. Não faça isso. Né? Nós temos ferramentas hoje, né? Nós temos nós dois, nós temos o grupo aqui, né? Nas Conexão. casas de conexão. Nós temos a voz do Espírito Santo. Eu repito novamente, a dureza do coração do homem que nos afasta da simplicidade, da vontade e do amor de Deus. Então, hoje, se você está passando luta no seu casamento, mesmo que você não olhe, porque o amor não é sentimento, o amor é decisão. Eu pensava assim, eu não queria nem vê-la perto de mim, nada, não tinha sentimento nenhum mais por ela. Mas no momento que nós demos o primeiro beijo, voltou todo o sentimento. Na hora que nós decidimos em renovar nossas alianças em Deus, Deus é fiel e justo para te dar aquilo que está no coração dele, que é o amor. Então é isso, não se preocupe. Não vou dar conta, não gosto mais de você, não sei o quê. Deus também mandou eu falar, os seus olhos são as janelas da alma. Então, a gente tem que ter cuidado com os olhos, a gente tem que ter cuidado com a língua, porque aquilo que Deus constrói, você pode destruir. E se você está vendo sua esposa, está envelhecendo, eu quero uma novinha, eu quero um novinho, não sei o quê, saia disso. É tudo engano, porque Deus, Ele quer que você honre a aliança, né? E é isso que eu falo. Deus é Deus de amor, de aliança, e Ele jamais vai negar aquilo que você tem para Ele, entendeu? Glória a Deus. Deixa eu só orar por vocês. Glória a Deus por tudo que Deus fez. E hoje é um testemunho que edifica tantas pessoas. Deus, eu quero te agradecer pela vida de Fernando e Dani, por tudo que o Senhor fez na vida deles e através da vida deles. Obrigado, Deus, por esse testemunho. E nós declaramos que essa aliança daqui para frente é inquebrável e será para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Eu só queria complementar uma coisa. É que o carro que eu capotei, né, eu entrei na justiça contra o GDF lá, e Deus vai me restituir, creio que este mês que vem. Já está na justiça, já ganhei a causa, e Deus é um Deus de restituição. Ele faz a obra completa. Amém. Meu pai quer falar 1 minuto, ele falou, rapidinho. Vocês me dão mais 5? Não, é 1 minuto. Vamos negociar aí. Seguinte, quem não me conhece, sou conhecido como pai do Marco Antônio, tá? Então, ele me pediu que fizesse um pensamento, possivelmente eu falasse, mas eu cedi para o Pedro. Pedro está me devendo por 6 minutos, hein? Se você fosse escolher de 2 opções que Deus te deu, a primeira seria o bom. Quem escolheria o bom? Ninguém? O bom é bom, né? Ele falou assim, não é bom que o homem esteja só. Então, o mané que quer viver só é um mané. É um mané. E ele falou assim, deixa o homem, seu pai e sua mãe, e construa a sua casa. Morar no quartinho de fundo não dá certo. Outra opção, o sábio Salomão, já no final da sua vida, deixou lá em Eclesiastes o seguinte, melhor, qual que é melhor, o bom ou melhor? Melhor? Melhor é serem 2 do que 1. Vai continuar mané? Vai? Não pode. Melhor é serem 2 que 1. Lá diz que um ajuda o outro, quando cai o outro levanta, e isso tem sido na minha vida. Tive um momento que eu precisei da minha esposa e dos meus filhos, por uma dependência de saúde, e eles me abençoaram. Eu tenho uma dívida para com eles, e para com minha esposa, e para com Deus. E até hoje é assim. Eles cuidam de mim como se fosse um bebê. Acabaram de cortar minha carteira de motorista. E agora? Eu vou mandar o dia do Uber e vou mandar para eles o boleto. Tá bem? Então é melhor ou o bom que você quer? Então seja homem, seja mulher e faça o que é melhor. Para terminar, meditando naquela parte que ele diz assim, serão os 2 uma só carne.
Será que é só aquela carne que você está pensando? Não é. Você, quando gera um filho, eu gerei só o físico. A alma e o espírito vêm de Deus. Certo? Então, fica nessa. Meditem sobre esses 3 versículos e sejam grandemente abençoados. Amém. Amém. Em fevereiro, ele vai dar o testemunho dele com a minha mãe. Porque minha mãe fala pouco, hoje não ia dar para fazer o testemunho. Gente, a gente quer só chamar a nossa equipe do Nós Dois aqui para agradecer, porque nada disso aqui seria possível se não fosse uma equipe. Hoje a gente tem 24 casais na nossa equipe e a gente quer ir chamando aqui, vocês vão aplaudindo, André, Stephanie, Thaís e Fabiano. Mateus e Mari, vem vindo. Deus abençoe. Obrigado, você é dele. Não. Pode subindo, vai subindo aqui, equipe. Nós vamos Quiser encher esse botar uma altar musiquinha hoje. aí? Fernando e Dani. Ivan e Beca. Tem que ser mais rápido. Luiz Serginho. Gaspar e Camila. Não estão. Não. Guga e Raquel não estão aí não, né? Vanderlei e Anismene. Lucas e Angélica. Ó. Cadê a Angélica? Tá vindo? Lucas e Lucas Suelen. e Suelen. Pedro e Joana. Cris Jamara. Thomas e Brenda. Hugo e Momô. Jonatas e Sara. Marcelo e Dulce. Maia e Marco Túlio. Mário e Queca. Manel e Bruna. Lucas e Isla. Fechou? Gente, segura aqui, por favor. Obrigado, gente. Esse ano, a gente teve 1.400 pessoas passando pelos nossos eventos, do Nós Dois. Angélica, vem, e Lucas. Cadê a sacola deles? Vamos botar aí. Eles não vê. Vocês foram chamados, irmãos. Vocês não estavam aqui dentro, então. Tava? Ah, foi? É que tem 3 Lucas na equipe. Lucas. A gente teve 1.400 pessoas nos nossos eventos este ano. A gente teve 400 crianças. A gente teve 180 pessoas na nossa noite dos namorados. A gente teve 7 turmas do Nós Dois casados, com 70 casais formados. 2 turmas de noivos, com 40 casais formados. 5 grupos de conexão, com 10 casais em cada. E hoje nós temos 24 casais na nossa equipe. E a gente quer agradecer vocês. Porque nada disso seria possível sem vocês.
o sim de vocês, o esforço, deixar filho, fazer reposição de aula, arrumar esses eventos. E esses testemunhos, a gente sabe que são só 2 testemunhos hoje, muito fortes, mas esse ano a gente teve tanto testemunho de tantos casais, que eu sei que casais aqui não estariam juntos hoje se não fosse o trabalho de vocês. Então, a gente quer, de uma forma singela, nem chega aos pés do que a gente poderia trazer de agradecimento, mas é uma forma de agradecer a entrega, a dedicação e o trabalho do propósito de nós dois, que é auxiliar os casais a terem casamentos saudáveis e felizes, baseados na Bíblia. Então, a gente quer agradecer, né, amor? Nesse último evento, a gente ficou pensando, cara, a gente precisa honrar por cada aconselhamento, por cada café que vai tomar, por cada mensagem que troca, por cada sirene que toca. E, gente, alguém chega lá e eu creio que nós estamos construindo algo eterno, algo impagável, não dá para comprar. O sim de vocês não veio para nós, mas é para Ele. E esse é o nosso. Muito obrigada. Obrigada por caminhar conosco. Obrigada por, mesmo às vezes cansados, né? A gente vai se revezando, mas o que a gente está construindo. Ouvi o testemunho hoje de Dani e Fernando, Pedro e Joana, e tantos outros que poderiam estar falando aqui, tantos casais que têm sido abençoados. Muito obrigada. É o nosso muito obrigado. Que Deus abençoe, recompense, alegre, blinde o casamento de vocês e que a luz de vocês seja como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Vamos tirar uma foto. Amém? Vamos. Pessoal aqui percebeu que tem que malhar. Amém. Hoje. Senhor Deus, obrigado por esse último evento do Nós Dois, obrigado por essa equipe maravilhosa, obrigado pela participação de cada casal e obrigado, Deus, por cada casal que esteve aqui, dizendo sim para o seu casamento, que ano que vem, cada um aqui continue investindo, fazendo casados novamente, vindo nos eventos e cuidando do seu jardim, que é o casamento. Muito obrigado, em nome de Jesus, Deus abençoe. Peraí. Não tinha sido programado, mas a gente não poderia deixar de honrar a vida de vocês. Agradecer em nome de todo o ministério do Nós Dois. Nada do que eu falar aqui vai ser suficiente para deixar uma palavra de gratidão, porque todo o trabalho que a gente desempenha vem de uma liderança de excelência. A gente presencia em cada evento, em cada aula, em cada oração, o cuidado de vocês com a gente e com toda a igreja. E nenhum resultado seria possível se não fosse o trabalho e a dedicação de vocês, sempre com muita excelência. Então, eu queria deixar aqui a nossa gratidão, nosso amor por vocês. A gente tem certeza que Deus tem muito mais. Obrigada. Obrigada, gente. Um beijo. Obrigado. Deus abençoe vocês. Peguem as crianças, gente. Um ótimo sábado. Não esqueça. Deus abençoe.